wanna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Desta vez nós temos um episódio super especial que é o nosso presente de Natal para todos vocês que têm nos acompanhado e apoiado desde o começo. Na semana passada, junto com Rafael Rosa Fu do Grok Podcast e o Magno Leno do Hackencast, nós fizemos o que pode ter sido o primeiro episódio open source do Brasil. A ideia foi o seguinte: existem várias pessoas que fazem podcasts ou gostariam de fazer um, mas não sabem como começar ou quais ferramentas usar, ou talvez onde e como publicar os arquivos de áudio. Então eu decidi convidar algumas pessoas que fazem podcast, alguns de nome como Grok Podcast, e decidimos então gravar um episódio especial onde nós vamos revelar alguns segredos e alguns truques e também um pouco dos bastidores dos nossos podcasts. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre como que cada um dos podcasts, o Grok, o Hackencast e o Castalho foram criados, sobre os seus objetivos e até mesmo sobre a origem dos seus nomes. Espero que vocês gostem. Bem pessoal, eu quero apresentar para vocês a ideia desse podcast de Natal. É uma ideia que eu tive com o Magno um tempo atrás, a gente estava conversando, e é mais ou menos apresentar para vocês um pouco dos bastidores de alguns podcasts nacionais. E para esse episódio nós temos aqui 3 podcasts representados. Tem o Castalho Podcast, o Grok Podcast e o Hackencast. Então a ideia aqui é apresentar para vocês como foi que nós criamos os nossos podcasts, qual foi o motivo, qual foi a ideia que fez com que a gente criasse eles, e também vamos falar um pouquinho sobre os bastidores e expandir sobre as ferramentas e como é que a gente faz então cada episódio. Então vamos falar um pouco sobre o motivo por que cada podcast então foi criado. Então eu vou começar a falar do Castalho Podcast. O Castalho Podcast nasceu mais ou menos quase 3 anos atrás e foi por causa que eu estava doido para voltar a fazer podcast. Eu já tinha feito alguns podcasts na época do Ubuntu com o pessoal, tinha o José Vitor, tinha o Kurt Kraut e outras pessoas, e nós fizemos vários episódios, recebemos muitos feedback muito bacana da comunidade na época, mas por um motivo ou por outro nós paramos, então eu fiquei um tempo paradão, sem fazer nada. Eu sempre quis voltar com os podcasts sobre o Ubuntu, mas por falta de tempo, que é uma das coisas que a gente vai discutir também aqui, falta de tempo, dificuldades em agendamento com as pessoas para poder gravar os episódios, eu parei de fazer os episódios do Ubuntu lá, nem lembro mais o nome do Ubuntu Podcast que a gente fazia. Og, mais uma pergunta, quando você fazia esses podcasts aí do Ubuntu, você trabalhava na Canônica ou era um negócio comunidade mesmo? Não, era bem comunidade, cara. Eu nunca trabalhei, quer dizer, vou explicar. Eu trabalhei para Canônico, mas sem ser pago, né? Porque todo mundo que faz propaganda para eles. Todo mundo que faz propaganda, faz divulgação, né? Acaba trabalhando para eles indiretamente. Ou seja, todos que estão aqui e provavelmente todos que estão ouvindo pagam, ajudam as empresas de open source de alguma maneira. Exato. Mas nessa época aí, cara, era no suor, na lágrima e dinheiro do meu bolso que a gente fazia isso. Mas aí, cara, eu conversando com um amigo meu, assim, que eu conheci online, o Evandro Pastor, aí ele falou assim, ó, o que é que tá te segurando, cara? Aí eu falei, pô, eu preciso de uma pessoa pra fazer comigo, é difícil fazer um podcast sozinho, né? Além de ter a dificuldade de agendar, não tem uma pessoa pra poder te dar os empurrãozinhos, assim, falar, não, vamos lá, vamos fazer o podcast, dar um gás. É difícil. Aí eu comecei com o Evandro veio e me deu o maior gás e falou, vamos montar o podcast, vamos montar o site. E eu montei. Mas aí não passou 3 episódios, ele teve problemas pessoais e me deixou sozinho. Mas aí eu falei, agora eu não vou parar não, cara. Aí foi assim que nasceu o Castalho Podcast. E o nome veio de onde? Cara, o nome foi assim, foi uma coisa bem gozada, né? Porque nós queríamos fazer um nome que fosse bem chamativo, mas logo no começo eu não queria fazer um podcast de notícias, essa não era a minha ideia, sabe, de falar assim, vamos falar as notícias do dia, que era isso mais ou menos que a gente fazia na época do podcast do Ubuntu. Eu falei assim, eu gostaria de poder fazer algo que eu possa entrevistar as pessoas que eu conheço, porque eu conheço muitas pessoas nesse mundo de open source, aí eu conheço bastante, mas você só conhece
pelo trabalho que você faz com eles, né, nas comunidades. Mas eu não conhecia nada a respeito da pessoa em si. Então eu falei, eu vou criar uma desculpa para poder conversar com as pessoas, para descobrir o que é que inspira elas, né? Então, por exemplo, eu já entrevistei o Rafael uma vez e eu queria saber, assim, não tanto sobre o podcast, mas sobre o que é que inspira ele, o que levou a ele a ser o que ele é, né, hoje em dia. Então, eu comecei a procurar coisas assim, palavras que significasse algo que fosse inspirador, mas que talvez tivesse a palavra de cast no meio, né? Então nós achamos um arquivo de dicionário em português e usando o grep mesmo, cara, procurei palavras que tinham a palavra cast no meio. Aí eu achei uma palavra que era derivada do grego e que queria dizer assim sobre as ninfas lá na Grécia que serviam como musas inspiradoras e tal. Eu falei, é esse aí. Mas até chegar nesse nome foi muito hilário, cara, porque apareciam umas palavras que eu nunca vi em português na minha vida e umas coisas bem gozadas mesmo. Bom, eu particularmente nunca tinha ouvido esse castalho de jeito nenhum, né? Eu até pensei que era alguma brincadeira com outras palavras. Eu também sempre pensei, até mesmo porque tem um subtítulo do Trocadalho do Carilho, né? Que tem ali no final. Um podcast inspirado para castalho. Exatamente, eu sempre pensei que fosse algum trocadilho com isso. Não, mas essa é a história por trás do castalho, né? Agora, vamos lá, eu quero saber de vocês, então, falar do Grok Podcast, porque eu sei que o Magno vai fazer um comentário ainda sobre o nome, não vou falar agora ainda não, mas vamos descobrir como é que foi que apareceu esse nome aí do seu podcast, Rafael. O nome apareceu porque, na verdade, a gente tem um livro que chama Um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein, que eu adoro. Você, como leitor ávido de ficção e livros e tudo mais, com certeza já deve ter lido Heinlein em algum momento da sua vida. E aí, nesse livro, o cara, o personagem principal, ele é um cara, é um humano, mas que tem um lance lá, ele é marciano. Tá, resumidamente ele é marciano. E aí ele diz que quando ele veio pra Terra, tenta entender como é que o povo funciona aqui. E aí tem uma coisa que ele não entende, que é o seguinte: no mundo, em Marte, os marcianos têm um conceito que chama Grok. Que o Grok é entender algo tão profundamente que você se torna parte do que você está entendendo. Né? Então, a ideia do nome veio daí. Né? Essa foi esse livro. Eu adoro esse livro, eu li várias vezes, mas e é por isso que saiu o Grok. Eu convenci o Brando que era uma boa ideia, né, de usar esse nome. Mas o porquê de a gente fazer o Grok, na verdade, veio porque o Brando, ele tinha um podcast antigamente, muitos anos já, com o Akita, que era o Rails Podcast, alguma coisa assim, eu nem lembro mais, Ruby on Rails Podcast, qualquer coisa do tipo. E eles faziam esse podcast, foi na época que eu estava começando a aprender Ruby, Rails, tal, sei lá, pelos desde 2007, alguma coisa assim. E eles pararam de fazer o podcast. Daí, numa das RubyConfs da vida, eu sentei com o Brando e com o Akita, a gente estava conversando. Daí o Akita falou assim: porque vocês tem que fazer um podcast novo. Eu falei: beleza, vamos fazer um podcast, vamos fazer nós três. E o Akita fugiu da raia, né? O Akita não estava com tempo e tal. Aí acabou, eu e o Brando falaram: vamos tocar, deixa o Akita não tá com tempo, beleza. E aí eu e o Brando, a gente começou a fazer o Grok. Mas originalmente a ideia do Grok, do tema do Grok, tipo, você falou que no seu caso era conhecer gente. No nosso caso era para falar de livro. Então a nossa ideia era que a gente ia ler um livro, e a cada semana, cada episódio, a gente ia falar um pouquinho do livro que a gente leu. E dos conceitos que estão dentro e tudo mais. Tanto que é por isso que, se você vai no primeiro episódio que a gente lançou em setembro de 2010, o primeiro episódio é sobre um livro, que é Founders at Work. E a gente pegou para falar do PayPal, da história do PayPal, que está nesse livro. E foi por isso que a gente começou a fazer o Grok. E aí depois, acho que o segundo episódio, a gente pegou e falou: mas poxa, a gente podia aproveitar e falar sobre alguma outra coisa que estava na moda, que era o Rails 3. Tava vindo, não sei o que, tinha acabado de ser lançado, alguma coisa do tipo. A gente falou: vamos chamar o Valim para falar sobre o Rails 3. E aí o Grok virou um podcast de entrevista, né? Que é basicamente, é por isso que a gente tem tantas entrevistas, mas não era o modelo original. Cara, então vocês estão no ar tem 4 anos? Tem 4 anos. Já tem 4 anos. Essa semana, bom, agora a gente lançou o episódio 123. E o legal é que a gente agora está conseguindo editar mais, está conseguindo editar mais entre muitas aspas, mas a gente está conseguindo lançar com muito mais frequência. Então toda semana tem um episódio novo.
Então, assim, a gente relançou, né, esse esquema de mandar um episódio novo faz algum tempo e tá funcionando muito bem. Então, mas isso a gente fala depois. Antes disso, a gente tem que perguntar pro Lennon, né? E aí, mano, da onde saiu o Hackencast? Bem, o Hackencast ele tem uma história um pouco relativamente longa também, por volta de uns 3 anos atrás. Quando eu comecei a ouvir podcast, engraçado que eu comecei ouvindo podcasts estrangeiros, eu não ouvia podcasts nacionais, porque estava usando o podcast como uma mídia para me manter atualizado tecnicamente, né, buscar informação e tudo, até notícias do mundo open source e tudo. Então eu comecei ouvindo o The Changelog, que é um podcast que fala sobre muitas coisas do mundo open source que eu acho bem interessante. Aí depois eu fui pegando outros de Python, que é mais a minha área, só que tem uma escassez muito grande de podcast em Python, né? Então eu comecei a pesquisar algumas coisas nos podcasts nacionais depois. Aí eu acabei conhecendo, por exemplo, o Castalho Podcast, o Grok Podcast e todos esses que eu acompanho até hoje também. O Opencast também, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente. E por volta de 3 anos atrás começou a aparecer essa vontade de fazer alguma coisa parecida, porque eu não via nada no mundo Python aqui no Brasil, entendeu? Então fiquei, poxa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para tentar movimentar essa cena do Python na área de podcast. Mas, ao contrário de vocês, eu não conhecia muita gente, eu não conheço muita gente, então eu não tinha com quem movimentar isso direito, poucas pessoas que eu conhecia, eu não tinha a mesma paixão pela mídia, né? Então eu fiquei com essa ideia fervendo na cabeça durante um bom tempo. E, inclusive, que o Og falou aí, que tem uma história engraçada que ele disse que eu ia contar, é porque quando eu estava com essa ideia fervendo ainda na cabeça, ainda quando eu estava só ouvindo coisas internacionais, eu, lendo alguns sites, eu encontrei também o livro, né, que você citou, Stranger in a Strange Land, e acabei vendo todo o conceito Grok, achei a palavra super interessante também, e já tinha decidido, o nome do meu podcast ia ser Grok Podcast. Aí, inclusive, foi como eu encontrei vocês, eu joguei no Google, cara, e vi o site de vocês, putz, lá vou eu de novo procurar um novo nome. Mal aí, camarada. Mas ainda bem que a gente começou antes de você, viu? Porque esse nome foi um nome muito, muito, muito especial pra mim, é um nome que eu gosto muito. E fico feliz de a gente ter começado antes, mas ia ser legal de ter algum podcast falando sobre Grok, ia ser bacana. Não, aí eu continuei com a ideia, fui bolando algumas coisas, né, que como o meu objetivo era falar dessa área mais de programação e tudo, eu comecei a bolar algumas coisas de fazer todas as referências a software, né, a gente não usa número de episódio, a gente usa versão 0.1, 0.2, essas coisas, né, essas brincadeirinhas eu fui bolando tudo. Só que nunca apareceu alguém para dar o kickstart, né, e é muito difícil você começar um podcast sozinho, porque eu vou fazer o quê, né? Por exemplo, vou falar sobre alguma coisa sozinho, um monólogo, aí fica meio difícil. Então, um dia no trabalho com um outro colega, eu conheci relativamente pouco, né? Eu conheci ele um pouco da comunidade Python, mas trabalhando conosco ele estava por volta de uns 2, 3 meses, alguma coisa do tipo. Aí ele comentou comigo que estava querendo fazer uns vídeos sobre Python para publicar na comunidade e tudo. Eu falei, pô, cara, por que a gente não faz diferente? A gente não faz podcast? Porque eu acho que vídeo é uma mídia interessante, mas é uma mídia que você às vezes tem que estar muito preso para acompanhar. Você tem que sentar, olhar para a tela e ficar parado. O podcast não, você consegue ouvir enquanto está na academia, dirigindo, fazendo qualquer trabalho manual, né? Então eu acho que ele tem um apelo diferente. Aí ele falou, pô, legal, vamos sim. Aí, esse era o Bruno, né? Ele começou comigo, a gente começou a juntar ideia pra gravar, só que o Bruno, ele é enrolado pra caramba. Aí a gente ficou uns 2, 3 meses com isso e não saiu a gravação nem do primeiro episódio. Vixe, aí, curiosamente, eu tava muito em contato com o pessoal do SciCast e mandei um e-mail pra eles lá, falando que tava querendo startar um podcast também, que já tinha morrido a ideia, né? Só que ele, por estar vendo o podcast deles nascendo há pouco tempo, eu fiquei empolgado de novo e ia tentar começar de novo. Aí eles leram meu e-mail no ar e um outro ex-colega de trabalho meu, de uns 2 anos atrás, ouviu o meu e-mail no SciCast, entrou em contato comigo e falou, pô, vamos fazer o Kickstart desse cara. Aí esse é o Ricardo, que inclusive devia estar aqui gravando conosco. Aí então acabou que juntou eu, o Ricardo e o Bruno e a gente fez o primeiro e segundo episódios, gravamos, publicamos, teve uma repercussão bacana, só que aí o Bruno desapareceu depois do terceiro episódio, ficou só eu e o Ricardo praticamente, e depois tiveram algumas pessoas entrando para dar um auxílio,
E a ideia do Hackencast é que é um podcast quase que open source, né? A ideia dele é realmente ser open source, que o pessoal pode entrar em contato com a gente para fazer pauta com a gente, gravar com a gente, qualquer um que queira pode entrar em contato e gravar com a gente. E então assim, daí que vem um pouco o nome também, da ideia de você pegar um assunto que às vezes você pode não ter muito conhecimento, só ter um conhecimento básico, né, hackear o assunto, enfiar a cara, estudar e aprender, para depois fazer um podcast, entendeu? Então o nome do podcast é quase que um loop, é você fazer um hack e depois um cast. Mas ó, isso é legal que, tipo, nessa hora eu tô me sentindo uma Microsoft, né? Porque o nosso podcast, a gente não é aberto o suficiente, a gente pega sugestão de pauta dos ouvintes, é claro, a gente adora feedback dos ouvintes. Então agora a gente está fazendo uma coisa importante que a gente está fazendo, a gente está pedindo feedback para a gente poder melhorar, para a gente poder avançar e tal, mas não chegamos nessa abertura tanto de ter pauta aberta e tudo mais, até porque às vezes a gente não tem pauta, então assim, a gente fala assim, o que a gente vai falar? Vamos falar de tal coisa. Legal, quem a gente conhece que faz isso? Não sei, daí a gente caça alguém e fala, legal, esse pessoal aí vai ser legal para falar sobre o assunto X. Beleza, chama, a gente conversa e a coisa sai. Né, mas não tem uma pauta tão definida, a gente não investe tanto nessa parte de preparação, não. Entendi, é uma parte bem difícil, né, que a gente do Hackencast tenta trabalhar com calma, até mesmo porque a gente, não sei se vocês já ouviram algum episódio nosso, mas a gente tenta ir bem a fundo na parte técnica, às vezes até comentar trechos de código, como a gente fez nos 2 episódios que a gente teve de Python e de JavaScript, a gente colocou trecho de código, comentou, explicou. Então, a gente precisa, às vezes, dar uma estudada, rever conceitos, relembrar a história de linguagens e outras coisas. Então, precisa desse trabalho um pouco mais forte. Mas a ideia do podcast ser aberto, a gente está até levando para um outro nível agora, que foi uma coisa que eu tinha idealizado no início. Até em primeira mão, ainda não saiu isso em nenhum lugar, a gente estava esperando concluir. A gente está pegando algumas pessoas que a gente conhece para eles fazerem episódios sem a nossa participação da equipe principal do Hackencast, gravar, enviar pra gente, editar e publicar e ser como se fosse um fork, entendeu? As pessoas podem, a gente vai abrir esse espaço para as pessoas fazerem as próprias gravações e enviar pra gente, a gente pode fazer esse trabalho de áudio e publicar posteriormente para fazer parte da nossa lista de episódios, porque a ideia é que realmente todo mundo tenha participação. Aí, agora eu me sinto a Oracle, valeu. Pô, Magno, você falou uma coisa que me fez lembrar um bate-papo que eu tive com o Kurt Kraut uma vez, ele tinha sugerido algo bem parecido, que seria assim, em vez de você ter essas coisas bem fixas, assim, onde todo mundo tem que estar junto ao mesmo tempo para gravar, igual a gente está fazendo agora, ele tinha falado assim, não seria bacana de você criar um mecanismo onde que as pessoas podem gravar seria assim, eu não quero falar episódios, seriam só uns pedacinhos, né, as contribuições deles, e aí você monta tudo no final e cria algo bem aberto mesmo assim. Mas aí, sozinho, acabei que eu não fiz também, né, mas me fez lembrar isso aí que você falou agora. Esse é um conceito um pouco mais complexo, porque você teria que estar o tempo inteiro recebendo e divulgando os áudios que você está recebendo para terem como se fossem as réplicas, né, dos áudios que você está recebendo, para ter pelo menos um modelo assim de conversação, que senão seriam simplesmente afirmações sobre um certo assunto com várias vozes diferentes. É alguma coisa bem complexa, mas interessante também. O chato é justamente perder tipo, o fio da meada, né? Então, exatamente. Tipo, é interessante, mas tipo, eu tenho um problema muito sério com isso. Tipo, por exemplo, né? Tipo, eu trabalho como gerente de produtos, né? O que eu faço é pensar em produtos. Não existe nada mais frustrante do que trabalhar com produto open source, porque você perde muito controle do produto, né? Porque tipo, é muito bom sobre vários aspectos, tipo, você tem uma porrada de ideias novas, tem uma porrada de ajuda, uma porrada de energia, colaboração e tudo mais, tem um monte de vantagens. Porém, é muito difícil você juntar a galera e, tipo, vai naquela direção, tá? Não, o pessoal acaba espalhando, então sai para todo lado, tem um desgaste muito grande, né? Então, essa questão do podcast, para mim, me parece ser mais ou menos a mesma coisa. Se você, a energia que você vai ter que gastar para fazer com que aquele bando de pedacinhos fique coerente é enorme. Sim. E você falou uma coisa aí, cara, que é o que eu vivo todo dia nesse mundo open source, né? Então, quer dizer, realmente, você
botar todo mundo para marchar na mesma direção é meio complicado, né? A gente vê isso no trabalho o tempo todo. Pois né? Tipo, nós dois estamos no mesmo barco, né? Em áreas diferentes, mas no mesmo barco. E cara, é tenso isso, né? Tipo, tem dias que dá vontade de pegar uma metralhadora e sair matando, cara. Porque olha, putz grila, é muito difícil. Quando o pessoal fala que trabalhar com open source como é que é? Herding cats, é bem por aí, cara. É muito foda. É mesmo. Cara, eu tenho uma pergunta para vocês dois, é um pouco diferente, mas é relacionado ao mesmo tópico, que é o seguinte, no Grok Podcast, primeiro, 4 anos no ar, como a gente falou, 123 episódios. Olhando a lista de episódios aqui, cara, por exemplo, o último é Brasileiros em Berlim, né? E você tem assim, sobre os últimos episódios que você lançou, tem sobre jogos e sobre o início da internet no Brasil e programadores com deficiência visual e por aí vai, né? Cara, como é que vocês se preparam? Porque você falou pra mim que não tem pauta, mas realmente, cara, vocês vão assim na força, na coragem, no peito, assim? Às vezes se prepara um pouco mais, mas assim, por exemplo, né, vamos pegar um caso aqui. O lance do Grok é que é o seguinte, o Grok, se você gosta do Grok, a culpa não é nossa, não é minha nem do Brando. A culpa é dos entrevistados, porque os entrevistados é que são a parte legal do Grok. Eu e o Brando, a gente só pergunta, a gente faz pergunta idiota. Então, tipo assim, a minha função do Brando é a gente fazer pergunta idiota pro entrevistado ajudar a gente e explicar pra gente como é que a gente faz pra gente entender. Lembra? O esquema de entender o que a gente tá falando. Então, eu e o Brando, a gente, apesar de algumas vezes a gente entender melhor alguns assuntos, por exemplo, a gente tá falando de Ruby, eu e o Brando, a gente tem uma bela experiência em Ruby. A gente tá falando, sei lá, de coisas de cloud, de DevOps, eu tenho um pouco de experiência, né? Estamos falando uma coisa um pouco mais de JavaScript ou de um compilador, o Brando manja mais. Então, a gente tem algumas áreas que a gente entende. Agora, a gente vai falar sobre biologia sintética. Eu entendo PN de biologia, o Brando não entende PN de biologia. Então, o lance não é a gente saber o assunto, o lance é a gente fazer as perguntas para aprender. E aí, esse é o lance, é achar gente que sabe o que está falando, gente que conhece o assunto e a pauta acaba saindo do nada. Às vezes a gente já vem com uma pauta no sentido, poxa, eu queria saber mais sobre, por exemplo, no último episódio a gente queria saber como é que funciona o esquema de engine, de games, as diferenças e tal, quando a gente estava falando sobre o episódio de games. Então a gente já tinha uma pauta no sentido de que temos que perguntar isso, que é uma pergunta importante, é uma pergunta interessante pra gente. Mas, por exemplo, a gente está falando com o pessoal durante a série Programando no Escuro, né? Com o Magulation e com o Lucas Radaelli. Cara, não tenho o que fazer. Eu não faço a mais remota ideia de como é que é ser uma pessoa com deficiência visual programando. Então, assim, a questão é fazer um monte de pergunta sobre o que eles estão fazendo, como é que é o dia a dia deles e tudo mais. E eles, por serem pessoas muito legais e pessoas que têm um monte de coisa para compartilhar, fazem com que o episódio fique bacana. Então esse é o lance do Grok. O Grok não é eu e o Brando sabendo as coisas falando. Isso, tipo, a gente não sabe as coisas. A intenção é a gente aprender com os nossos entrevistados. Mas é um demérito, cara, você falar que é responsabilidade quase 100% dos entrevistados. Vocês têm também muita responsabilidade. Não é demérito, não. Porque no final das contas... mérito, sim, nisso. Não, o nosso mérito é manter o podcast no ar e chamar as pessoas certas. Isso é legal, tipo... Eu acho que se vocês não fizessem as perguntas corretas e não soubessem levar, assim, guiar o assunto, porque é o que vocês fazem com as perguntas, querendo ou não, o próprio episódio de Programando no Escuro, que eu achei que foi sensacional, eles iam chegar lá e falar, a gente usa tal ferramenta e é isso aí. Entendeu? Se vocês não levassem a conversa, não ajudassem como os leigos do assunto, cara... Não, pois aí é aquela questão do direcionamento, né? Exatamente. Se a gente deixar eles falarem qualquer coisa, os entrevistados falarem qualquer coisa, tipo, vai sair qualquer coisa. Então, realmente, a gente guia para ter um fim, para ter um começo, um meio, um fim, para pegar... A gente tem algumas coisas que a gente faz, mas aí você vai perguntar, então quer dizer que você tem um tutorial, um fluxograma dizendo o que você tem que fazer. Não, isso a gente aprendeu falando com as pessoas. Tipo, isso acaba sendo natural. De tanto falar com o entrevistado, de tanto perguntar coisa, isso acaba vindo naturalmente. E calha de que eu e o Brando a gente consegue se dar bem fazendo essas entrevistas, né? Tipo, a gente tem uma química legal e a gente consegue fazer umas perguntas bacanas e a coisa fica boa, mas é aquele negócio, se a gente ajuda o entrevistado a fazer um episódio legal.
Nós dois, especificamente, o nosso mérito ali é manter o podcast, chamar as pessoas certas e fazer as perguntas para fluir. Mas os nossos entrevistados é que são as verdadeiras estrelas do negócio. Não, mas, pô, cara, olha só, 123 episódios e 4 anos no ar não é coisa pra qualquer um, não, cara. Exatamente. Tem que tirar o chapéu, viu? Porque... E não só isso, né? Você tá vendo aí que de 2 em 2 semanas vocês estão lançando? De semana em semana? Semana em semana. Toda semana. Agora a gente faz alguns meses, acho que faz uns 2 meses, 3 meses mais ou menos, a gente conseguiu manter uma frequência legal. Porque a gente teve uns períodos que a gente ficou tipo 6 meses sem publicar nada. Né? Então, esses 4 anos, se a gente tivesse fazendo direitinho, né? 4 anos, mais ou menos 50 episódios. Certinho seria tipo 52 episódios por ano, mas nunca rola, né? Mas se a gente estivesse fazendo 50 episódios, a gente deveria estar nos 200 agora. Entendeu? Mas a gente teve um monte de semanas e meses que a gente não publicou nada porque não tinha pauta ou não tinha nada gravado, mas o principal problema que a gente tinha é que dá muito trabalho editar. Editar áudio é um porre, editar vídeo eu acho que é pior, mas editar áudio é muito chato. E demanda muito tempo, você perde muito tempo fazendo um negócio legal. E isso é meio complicado. Então a gente, por causa disso, agora a gente está roubando. Então o negócio mudou um pouquinho. Então assim, a gente falou assim, já que não conseguimos fazer isso com uma frequência legal nós dois, a gente rouba. Então a gente agora tem um editor, o Fernando. O Fernando é super massa, porque a gente pega para ele, manda a gravação, manda para ele as vinhetas e o Fernando edita o negócio, fica bacana. Então a gente rouba com o Fernando. Né? O Fernando é um editor que é pago, a gente paga ele. Ele é um cara, ele faz isso como freelancer e tal. E a gente, eu tô super feliz de ter o Fernando. Tanto que essa edição, a edição desse episódio aqui, ela não será feita por mim. Então, Fernando, manda bala aí. Pô, isso aí, o que você falou tá certo, cara. Editar, ainda mais se você quer fazer uma coisa assim, caprichada, né? Uma coisa de bom gosto, dá um trabalho miserável, cara. Então, matou a charada. E por que é que vocês estão conseguindo manter também o nível aí e a frequência, cara? Pois é, e a frequência faz toda a diferença, cara. Tipo, a quantidade de feedback que a gente tem agora, porque a gente tem uma frequência melhor, nossa, é outro nível. Tipo, o pessoal conversa, o pessoal elogia o fato que agora tá frequente e deixa comentário e manda tweet. É outro nível, porque se você não consegue manter a frequência, o povo meio que acaba te esquecendo, né? A não ser que você seja um ouvinte de podcast muito hardcore. Porque eu, por exemplo, eu não ouvia podcast no começo do Grok. Então, até, sei lá, os 2 primeiros anos, 2 anos e meio dentro do Grok, eu não ouvia podcast. E aí eu peguei e falei, mas poxa, que coisa ruim, né? Eu tô gravando e eu não ouço podcast. Aí eu ouvia de vez em quando. Aí eu peguei e baixei um aplicativo de podcast. Agora eu tenho tipo 30, 40 podcasts que eu ouço. E aí eu viciei no negócio. Agora, depois descobri audiobook, aí ferrou. Aí é pior ainda. Então, isso é ruim. É ruim no sentido de que toma um tempo do caramba. Mas agora eu sou um ouvinte de podcast hardcore. Então eu ouço muito podcast. Agora, tirando essas pessoas que fazem isso, se você pega uma pessoa que ouve podcast só de vez em quando, só aqueles podcasts, tipo 2 ou 3 podcasts que a pessoa gosta, se você não tem frequência, ela acaba te esquecendo. No dia que ela pagar o aplicativo para trocar de versão do celular, acabou, você não entra mais. Então isso seria uma dica para o pessoal que está querendo fazer um podcast, ou que quer começar, ou que já tem. Você acha então que a frequência então é uma chave, né? Uma coisa chave aqui. Pois uma dica, tipo, a primeira dica é frequência. A segunda dica, e essa é a dica até pro Leno, é o seguinte: começa, tá sozinho, faz. Porque, tipo, você podia ter gravado mais vezes até, né, no passado, mas você tava esperando ter alguém para gravar junto e tudo mais. Se a gente esperasse sempre, não ia dar certo. Então, assim, Tenta começar. Começa e depois você vê o que dá e faz. O problema dessas coisas de podcast, blog e tudo mais é você começar. Depois você começou, a coisa anda bem. Magno, para você agora, cara, a minha pergunta é... Porque o Rafael explicou como é que eles fazem os episódios deles, né? Agora, por exemplo, esse último episódio que você fez sobre JavaScript, cara, quanto tempo que vocês gastaram para se preparar para ele?
Tá, o episódio de JavaScript a gente levou um pouco mais de um mês para fazer a pauta, porque a gente já estava com essa ideia para fazer, o pessoal entrou em contato com a gente falando para fazer um episódio de JavaScript, a gente começou e tudo, aí dois caras da comunidade vieram, né, a gente começou a jogar um monte de ideia, aí eu geralmente vou mais delineando assim, o que a gente vai abordar, né, uma parte mais introdutória, um pouco de história, características, essas coisas, a gente vai moldando e depois faz um arremate e a gente grava. Só que no meio do processo eu acabei tendo que dar foco em outras coisas, o trabalho pegou, eu tive que substituir meu chefe, ficou uma confusão danada e a pauta ficou encostada um tempo. Então a gente ficou indo com os episódios que a gente já tinha gravado em reserva até restartar com a pauta de novo para poder gravar. Mas assim, pegando horas úteis, deve ter dado talvez umas 5 horas mexendo na pauta, talvez. É hora pra caramba. É porque eu pelo menos gosto muito de falar da história, por exemplo, da linguagem, né? Porque às vezes muitas características da linguagem de programação e de várias outras coisas, até de softwares que a gente utiliza, são definidos pela história dela, né? O contexto histórico em que ela surgiu. Então eu acho muito interessante abordar esses aspectos. Aí, geralmente a parte que eu mais perco tempo pesquisando é a história. Mas investir 5 horas na pauta, olha, te admiro, cara. Não, mas você tem que levar em consideração que a gente também publica um episódio por mês, geralmente, então... Tá. Eu acho que eu ouvi um episódio, não lembro qual, eu ainda não estava no meu podcaster, no podcatcher, mas agora tá. E eu tinha ouvido um deles, sim. Eu acho que foi um dos primeiros, porque eu lembro que eu ouvi o Hackencast porque eu descobri o SciCast e alguém comentou do SciCast quando se bobear foi até você. E aí eu lembro de ter visto eu peguei e falei, vou ouvir alguns episódios antigos do SciCast. E aí num deles lá tinha uma leitura de carta deles que eles estavam falando do Hackencast. Aí por isso que eu até ouvi seu site na época. Deve ter sido. E eu já gravei com o pessoal do SciCast também. Eu fiz o episódio de programação com eles. Talvez tenha sido por isso. Talvez. E por hoje é só. Amanhã será publicada a segunda parte do nosso bate-papo, onde falaremos sobre as ferramentas usadas durante a gravação e edição de podcasts.